Olá, vamos acompanhar as senhas desta segunda-feira. Acompanhe. Nesse dia de finados, nós temos também o lema do dia. E o lema do dia afirma: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os seres humanos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, este versículo é bem direto. Sem ressurreição, os cristãos e as cristãs que pensarem que estão morrendo em Cristo, na expectativa da ressurreição, estão realmente perdidos na sua conclusão. Este versículo nos leva à conclusão de que a negação da ressurreição faz dos cristãos e cristãs os mais infelizes de todos os seres humanos. Quem não acredita na ressurreição sofre em vida e tem uma fé que não é real, é ficção. Assim, o lema do dia fica mais claro e é um bom conselho para nós que temos algum parente a ser lembrado nesse dia. Paulo insiste em que se a ressurreição de Jesus não fosse um fato, toda a mensagem cristã se basearia numa mentira, que aqueles e aquelas que tinham morrido crendo nela teriam confiado no engano, que sem ela os maiores valores da vida não teriam garantias. Tire a ressurreição, diz, e destruirão tanto o fundamento como o edifício da fé cristã. As senhas do Antigo Testamento encontramos no Salmo 14, versículo 3. Todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o bem, não há nem mesmo uma só pessoa. Prezados irmãos e irmãs na fé, o Salmo 14 fala do juízo de Deus com o ser humano por este ter negado a Deus. Este nosso salmo é muito parecido com o Salmo 53. Nos dois salmos, o salmista considera a condição desmoralizada do ser humano com o verdadeiro espírito profético que deveria haver em cada seguidor, seguidora de Deus. Os versículos 1 a 3 falam da loucura dos tolos. Não há Deus. E o uso da palavra insensato não indica um ateu só de palavra, mas um ateu prático, que vive como se não existisse Deus. Para todos os propósitos práticos, Deus não faz parte dos seus pensamentos. As palavras corrompem-se, abominações e se corromperam, todas apontam para a desmoralização de tal indivíduo, que é claramente descrito como um israelita típico, desse período. Com isso, conseguimos entender o que o salmista anuncia neste nosso versículo. Todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o bem, não há nem mesmo uma só pessoa. As senhas do Novo Testamento encontramos em Romanos, capítulo 3, versículos 23 e 24. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Irmãos e irmãs, Paulo diz que Deus fez tudo isso porque é justo e aceita como justos a todos e a todos aqueles e aquelas que creem em Jesus. Em toda a sua vida, Paulo nunca disse nada mais surpreendente que isso. Bem, o exegeta chamou isso de o paradoxo supremo do Evangelho. Pensemos no que significa.
Significa que Deus é justo e aceita o pecador, ou pecadora, como uma pessoa justa. O natural, o inevitável, seria dizer Deus é justo e, portanto, condena o pecador como criminoso ou uma criminosa. Mas aqui nós encontramos uma grande e preciosa contradição. Deus é justo, mas de algum modo, com essa graça incrível e milagrosa que Jesus veio nos trazer, ele aceita o pecador e a pecadora, não como um criminoso, mas sim como um filho, uma filha a quem ainda ama. Mas qual é a essência de tudo isso? Onde está a diferença entre tudo isso e a forma, de proceder da lei antiga? Basicamente, a diferença existe nisso, ou consiste nisso. O caminho da obediência à lei tem que ver com o que o ser humano pode fazer por si mesmo. O caminho da graça tem a ver com o que Deus fez e pode fazer por nós, seres humanos. Paulo está insistindo em que nada do que nós possamos fazer pode ganhar o perdão de Deus. Só o que Deus fez por nós pode obtê-lo. Portanto, o caminho à relação justa com Deus reside não em uma frenética, desesperada e inútil tentativa de obter o perdão por nossas obras, está na aceitação humilde e irrestrita do amor e da graça que Deus nos oferece através de Cristo, de Jesus Cristo. Agora fica mais fácil de entender as palavras de Paulo em Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos e todas por meio de Cristo Jesus, que os salva. Pensemos nisso. Amém. E que a graça, a paz, a bênção e a proteção do Trino Deus venha sobre nós, nos ilumina e fortaleça. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau e até a próxima.